Olá, tudo bem com vocês? Vamos resolver atividades sobre fenômeno químico, físico, misturas homogêneas, heterogêneas, densidade, sobre propriedades da matéria. Classifique os fenômenos abaixo relacionados em químico ou físico. Queima do papel. Quando você queima o papel, ele se transforma em outro tipo de matéria, é irreversível. Então, esse tipo de fenômeno ocorre a transformação da matéria em outro tipo, é fenômeno químico. Derretimento da vela. Derreter a vela é o mesmo que fusão, é a passagem de sólido para líquido. Ela continua sendo o mesmo material, ela não se transforma em outro material, então é um processo, é um fenômeno, processo físico. Transformação do leite em coalhada. Continua sendo essa transformação, a coalhada não tem como voltar a ser o leite que era antes. Então, é uma transformação em que a matéria se transforma em outro tipo de matéria. A formação de uma nova substância é um fenômeno químico, quando altera a natureza da matéria. Combustão da gasolina. Toda combustão, essa palavra significa queima. Então, tudo que queima o papel é combustão do papel, combustão dos alimentos, tudo não volta a ser o que era antes. Então, ocorre a formação de nova substância, fenômeno químico. Roupa secando no varal. Se tem água na roupa e essa água evapora, ela só está passando do estado líquido para o estado gasoso, mas continua sendo água. Então, é um processo físico. Classifica as misturas em homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando a mistura forma uma única fase, fica uniforme por toda a sua extensão. Heterogênea é quando você percebe que ali tem mais que uma substância por uma diferença do material, né? Não vai ficar uniforme. Sal e areia. Você consegue ver que na areia tem sal? Sim, para começar, nem a areia é um material homogêneo, né? Então, heterogêneo. Sal, areia e serragem. Heterogênea. Água e óleo não se misturam também. Heterogênea, com duas fases, né? Água e álcool. Essa sim se mistura, né? Então, a água e o álcool formam uma mistura com aspecto uniforme, então forma uma mistura homogênea. Álcool e gasolina. O álcool e a gasolina é uma mistura que você compra no posto, né, para abastecer o carro, e na gasolina tem álcool e o aspecto fica também homogêneo. Lembrando que álcool mistura tanto com a água, tanto com a gasolina, mas gasolina e água não se misturam. O álcool tem uma propriedade que chama bipolaridade. Ele tem uma parte que se dissolve na água e uma parte que se dissolve na gasolina. E curioso é que a parte que se dissolve na água é mais forte do que a parte que se dissolve na gasolina. Então, se você tiver álcool e gasolina e acrescentar água, o álcool vai deixar a gasolina e vai para a fase aquosa, vai se dissolver na água. E o volume da gasolina diminui por isso. Determine se a substância vai afundar ou flutuar na água. A densidade da água é 1. Gente, a gente aprende que a densidade, substâncias com maior densidade, elas vão afundar no líquido e substâncias com menor densidade, elas vão flutuar no líquido.
Então, o líquido água tem densidade igual a 1. Então, substância que tiver densidade maior que da água afunda. Então, substâncias que têm densidade menor que da água flutua. Isopor, a densidade dele é 0,015, é bem menor que 1. Então, ele não afunda, ele flutua na água. Alumínio. Alumínio, a densidade dele é 13, então a densidade dele é muito maior que a densidade da água. Então, ele afunda na água. Cortiça. Cortiça 0,97. O que é cortiça? Olha, aquelas rolhas de tampar vinho é um modelo de cortiça. Então, ele vai flutuar na água com a densidade pouca diferença da água. Pouco menor. Lego. Lego é aquele brinquedinho, né, de montar. A densidade dele é 2,85, então é bem maior que a da água, afunda. Simples assim, essa é a questão. Questão número 4. Determine a densidade de um metal que possui massa igual a 3.600 gramas e volume igual a 600 centímetros cúbicos. Então, primeira coisa, ele pediu para calcular a densidade. Ele disse que a massa é representada pela letra M, 3.600 gramas. Volume volume é representado pela letra V, 600 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico e 1 ml corresponde ao mesmo volume sempre. Então, às vezes, a gente pode falar gramas por ml, mas o convencional é grama por centímetro cúbico. Então, eu utilizo densidade, é só dividir a massa pelo volume, desde que a massa esteja em grama e o volume por centímetro cúbico. Às vezes, pode estar quilograma por litro. Então, densidade, M, quanto que vale a massa? 3.600, então vou substituir M pelo seu valor. Quanto que vale o volume? 600, então vou substituir o V por 600. Aqui eu posso cortar 2 zero com 2 zero. 36 dividido por 6, a densidade desse metal é 6 gramas por centímetro cúbico. Vamos fazer a atividade número 5. Um aluno de química colocou água no cilindro graduado e a seguir o objeto de prata. Então, o que acontece? Cilindro graduado, também uma proveta, né? Ele vai ter volumes. Então, ele colocou o nível da água era 200, né? Então, aqui no início, ele tinha 200 centímetros cúbicos. Quando ele colocou o objeto de prata, que afundou, o volume deslocou de 200 para 240. Então, o volume subiu para 240. Quando você coloca um sólido dentro de um líquido, o sólido veio parar aqui no fundo, né? O volume do líquido vai aumentar. Então, o que acontece? Qual é o volume do objeto? Se no início tinha 200 centímetros cúbicos, ao mergulhar o objeto aqui dentro, o volume aumentou para 240, é só fazer a diferença. Diferença, subtrair 240, final menos o início, menos 200. Então, esse volume vai ser 40, volume igual a 40 centímetros cúbicos. Então, quando você não sabe o volume de um sólido, você pode utilizar esse método, colocando um líquido com volume conhecido, acrescenta um material sólido lá e quando ele vai para o fundo,
o volume aumenta e o volume deslocado vai corresponder ao volume do objeto. No caso, objeto de prata. Qual a sua massa? Então, se ele te deu a densidade, que é 2,7, e o volume, então a densidade é 2,7 gramas por centímetro cúbico. O volume é 40 centímetro cúbico, né? Esse é um C. E qual vai ser a massa desse objeto? É a pergunta. Qual a massa? Então, densidade D é 2,7. Então, vou colocar 2,7 no lugar do D, igual. Eu tenho o valor da massa? Não, é o que eu quero. Então, deixo o M aqui. Sobre o volume. Qual que é o volume? 40. Então, esse caso deu uma multiplicação cruzada. Então, quando eu multiplicar 40 vezes 2,7, 108 gramas é a massa do objeto de prata. Número 6. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio e densidade 13,6. Então, ele deu o volume do mercúrio, a densidade calcule a massa. Então, a mesma forma da questão anterior. A densidade D, 13,6. Então, substituo igual M. M eu não tenho. É o que eu quero descobrir. V, 200 centímetros cúbicos. Então, deu também uma multiplicação cruzada. M é igual 13,6 vezes 200. Isso vai me dar 2.720 gramas. Olha, tanto que o mercúrio tem uma densidade grande. Se você pegar 200 centímetros cúbicos de mercúrio, você tem 2.720 gramas, 2,720 kg. Enquanto se fosse água, 200 centímetros cúbicos de água seria 200 gramas de água, porque a densidade da água é 1. Questão número 7. Dada a tabela, o alumínio, a densidade é 2,7. O bambu, ele fica entre 0,31 e 0,40. O carvão, 0,57. O osso da gente mesmo, 1,7, 1,8. Ao adicionar pedaços de cada um desses materiais em água pura, observa-se a flutuação apenas de... Lembra que a densidade da água é 1, que a gente acabou de falar? Então, tudo que for maior que 1 afunda na água. Então, quem vai afundar? O alumínio e o osso. Quem que vai flutuar? Bambu, que é menos que 1, e o carvão, que é menos que 1. Então, ele pergunta, observa-se a flutuação apenas de 2, né, desses aqui. Quais? Bambu e carvão. Bambu e carvão, letra D. Só isso. Número 8, para finalizar. Classifica as substâncias em simples ou composta. Indique o número de elementos e átomos que constituem. O que significa uma substância simples? É aquela que só tem um elemento químico. Então essa aqui tem 2 elementos químicos, ela é composta. Não, gente, ela não tem 2 elementos químicos. Cada elemento químico tem uma letra maiúscula. Isso é fato. E pode ter uma letra minúscula para diferenciar. Por exemplo, esse aqui é o hidrogênio, esse é o hélio, porque tem uma letra E aqui de hélio. Ok? Esse é o O3. O3 vou fazer maior aqui. O3 é o gás ozônio. Ele só tem uma letra maiúscula. Então, é uma substância simples, porque só tem um elemento químico. Então, só tem um elemento químico.
Agora, quantos átomos tem? O3 quer dizer que ele tem 3 átomos do mesmo elemento, 3 átomos de oxigênio. H2O2, essa é a água oxigenada. Ela tem hidrogênio, oxigênio, ela tem 2 elementos diferentes, então ela é uma substância composta. 2 elementos, né? Hidrogênio e oxigênio são elementos diferentes, são 2 apenas. Agora, quantos átomos? H2O2, então tem 2 hidrogênio, 2 oxigênio. Então, no total, tem 2 desse com 2 desse, 2 mais 2, 4 átomos. Então, quando fala número de átomos, eu vou somar todos os átomos. P4 é o fósforo. Só tem uma letra maiúscula, então é substância simples. Se é substância simples, ela só tem um elemento. Agora, quantos átomos ela tem? Ela é o P4. P4. Esse aqui é um 4. 4 átomos juntos, né? 4 átomos iguais. Esse aqui, passei o resto da tabela para cá. O iodo. O iodo só tem a letra I maiúscula, então é uma substância simples. Quantos elementos? Só tem um. Sempre que é simples é só um elemento, né? Quantos átomos? São 2 iodo. 2 átomos de iodo para formar uma molécula. Esse é o eteno, substância que tem 2 carbonos, 4 hidrogênio. Olha, ele tem carbono e hidrogênio, ele tem 2 elementos, ele é uma substância composta por 2 elementos. Agora, quantos átomos no total? 2 mais 4, 6 átomos no total. CO2, carbono maiúsculo, oxigênio maiúsculo. São 2 letras maiúsculas, substância composta. Se são 2 letras, são 2 elementos. Agora, é simples ou é quantos átomos eu tenho? Aqui não tem número. Sempre que não tem número é porque eu tenho um apenas. Quando tem 2 é 2, quando tem 3 é 3, quando tem 4 é 4. Agora, quando tem só um, basta estar o elemento aqui. Então, eu tenho 1 carbono e 2 oxigênio. Então, 1 carbono e 2 oxigênio, no total, somando dá 3. Hélio, só tem uma letra maiúscula, simples. Se é simples, também só tem um elemento. Agora, quantos átomos tem? O hélio, os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos eles conseguem, são os únicos elementos que estão sozinhos na natureza. A molécula deles é só ele mesmo, é na forma elementar. Então, ele é apenas um átomo sozinho. Existe apenas um átomo sozinho, isolado um do outro. Ok? Espero que tenham entendido.